Então, queridos e queridas, eu prometi para vocês que nesse vídeo eu continuaria falando sobre o poder da oração, que foi algo muito impactante na minha vida nesses dias. No período de 5 a 9 de agosto, os 5 primeiros dias que eu estive na UTI, eu estava muito fraca, com respiração difícil, apesar de todas essas experiências que eu estava vivendo aí, mas eu sempre estava muito lúcida o tempo todo. Mas a saturação do oxigênio continuava baixa e a equipe de médicos, fisioterapeutas, eles tiveram momentos sim que eles cogitaram na minha intubação, embora eles quisessem adiar isso o máximo possível. Nesse período a minha família ficou muito aflita e preocupada, porém, muitas mãos se levantando em meu favor. Oh, graças a Deus! Isso mudou a minha história de enfrentamento do coronavírus. O domingo, dia 9 de 8, exatamente o Dia dos Pais, foi o mais crítico e aflitivo para minha família, para as pessoas mais chegadas a ela. Foi um dia decisivo para a equipe que cuidava de mim, para decidir o que faria comigo. Pulmão 60% tomado, o que foi confirmado por uma tomografia que fizeram em mim naqueles dias ali. Mas foi o dia que me parece, esse domingo do Dia dos Pais, que pelos relatos que eu fiquei sabendo depois, que foi o dia em que mais vozes em diferentes lugares levantaram orações por mim, rezaram por mim, né? E intercederam pela minha vida. Impressionante, impactante. Graças a Deus por essas vidas, das quais você provavelmente fez parte. Ele mesmo fez tudo isso. O domingo do dia 9 de agosto passou e eu não fui entubada. Eu não sei e provavelmente eu nunca vou saber por que a equipe não decidiu por isso. Mas com certeza ocorreram critérios técnicos, né, médicos, né, de cuidados com a minha saúde que foram avaliados e reavaliados o tempo todo pela equipe de plantão. Mas o que importa é que amanheceu a segunda-feira, dia 10 de agosto. Que segunda! Muito mais entregue ao tratamento, muito mais dócil, né? Afinal, Deus estava me tratando desde o começo, né? Eu comecei a sentir uma pequena melhora, mas ainda inspirava cuidados especiais e eu ainda corria o risco de ser entubada. Em certo momento do dia, eu estava já há horas deitada de forma pronada de barriga para baixo. Uma posição assim, ela é muito indicada nesses casos de oxigenação, porque ela facilita muito a oxigenação dos pulmões e ajuda muito a aumentar a saturação. E eu sempre gostei muito de deitar de bruço, mas na UTI, com um monte de fios ligados, mangueiras ligadas no seu corpo, aquela agulha inserida na sua veia para você receber medicação, isso não era muito confortável. E eu ainda tinha que ficar, a agulha estava nesse braço, eu tinha que ficar com esse braço esticado para facilitar a passagem do remédio. Mas enfim, as enfermeiras me ajudaram, eu me ajeitei e eu estava ali daquela posição há muito tempo. Dormi, acordei com a médica de plantão, que estava de plantão aquele dia, que coincidentemente e como uma bênção, é minha amiga pessoal e é minha irmã em Cristo. Ela se aproximou com o celular dela para eu ouvir uma oração que alguém havia feito e me mandado. Eu lembro que eu estava sonada pelo efeito dos remédios, mas eu estava lúcida. Ouvi aquela oração muito linda, numa voz muito doce, e eu acompanhei a oração todinha concordando. Depois que terminou, eu perguntei quem era e ela me disse o nome, disse a pessoa, uma pessoa muito especial ao meu coração. Mas o que eu quero falar para vocês é que ouvir aquela oração, ela foi revigorante. Até então, eu sabia que haviam pessoas orando por mim, mas naquele momento eu ouvi. Sabe a importância de ouvir? Até disso Deus cuidou. Deus é um Deus
gente, pessoas que cuidam da gente nos detalhes. Ele sabia que era importante para mim ouvir palavras abençoadoras. Isso foi além de eu saber que existiam muitas e muitas pessoas orando por mim. Naquele momento, pela primeira vez dentro da UTI, eu ouvi alguém orando por mim. Algum tempo depois, a própria médica, retornou e ela disse mais ou menos assim: Selma, se anime, essa doença não é para sua morte. Você vai sarar e sair daqui. As palavras não foram exatamente essas, mas esse era o sentido. Foram palavras de vida que foram declaradas para mim naquele momento tão crucial, gente. Palavras que o Espírito Santo de Deus usou aquela pessoa, aquela médica, para eu mais uma vez ouvir e me animar. Ela veio e declarou palavras de vida para mim, de vida, gente. Olha como que isso é importante. Nós declararmos palavras de vida para as pessoas. Esses dois fatos da segunda-feira definitivamente marcaram a mudança da minha história naquela UTI. Eu recebi aquela fala e aceitei no meu coração, tão impactante que foi a oração e a fala da minha amiga médica. E isso me deu uma força tão grande, mas tão grande, que eu, ao me levantar da posição prona, ali, que eu estava deitada de barriga para baixo, há horas, a história tomou outro rumo. Meu nível de saturação do oxigênio havia melhorado muito, eu já me sentia melhor naquela segunda-feira. Eu não me lembro, eu me sentia melhor, mas meu pulmão ainda estava lá, com 60%, ocupado pelo vírus. Eu não me lembro exatamente dos fatos finais daquela segunda-feira e muito menos do dia anterior, no domingo. De intensa aflição para o meu marido, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus cunhados e cunhadas, para os meus sobrinhos, para minha sogra, para os meus amigos mais chegados. Mas de uma situação literalmente caótica, Deus mudou para uma situação de vida sobre a morte. Mudou para uma situação de vitória sobre a morte. A partir de então, eu comecei a melhorar e eu não parei mais. E vejam bem que eu ainda teria mais 7 dias de UTI. Eu não sabia, mas eu teria. E no dia seguinte, me parece que me levaram para fazer a tomografia e meus pulmões continuavam com 60%. Chegaram até esse nível. Mas uma coisa eu havia aprendido mais do que nunca: o poder da oração. E no meu caso, o poder da oração intercessória. Mas eu havia aprendido mais uma coisa: a unidade da igreja, independente de denominação. Que espiritualmente, essa unidade, no nível espiritual, ela vai muito, mas muito além, sabe? De divisões, enfim, do eu acho isso, eu acho aquilo. Evangélicos de diferentes denominações, católicos, irmãos católicos, se unirem em oração pela minha vida. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos cristãos. Isso, gente, se chama amor. Amor que é dado pelo próprio Deus aos seus filhos uns pelos outros. Eu aprendi que as batalhas são vencidas no campo da oração, porque as vitórias procedem do altar do Senhor. Eu vou repetir essa frase. Aprendi que as batalhas são vencidas no campo da oração, porque as vitórias procedem do altar do Senhor. Essa frase não é minha. Eu ouvi de um pastor, numa determinada fala dele, e eu gravei isso logo depois da minha alta. Hoje eu sou profundamente grata por cada oração que foi chorada e levantada por mim naqueles dias, inclusive nas madrugadas, momentos em que eu passei os 2 primeiros dias mais terríveis de lutas ali naquela UTI. E eu peço sinceramente a Deus que abençoe cada uma dessas pessoas. E lindo foi ouvir
de várias delas pessoalmente ou por mensagens, declarando o quanto essa experiência de oração e a minha melhora as impactou e as abençoou também. A minha experiência, o meu sofrimento, a minha luta não eram mais meus, eram nossos, era do corpo de Cristo. Por isso, cumpramos sempre Tiago 5 sem esmorecer, mesmo e principalmente quando a situação parecer ou estiver mais difícil e caótica, ore e creia, não desista, pois a oração do justo pode muito na sua eficácia. Claro que a palavra final vem do altar do Senhor, é Ele que vai cumprir a sua soberana vontade em nossas vidas, mas a nossa função é orar e crer, sem esmorecer, sem nos entregar. Isso, como eu já disse, alimentou a minha alma e o meu espírito nos momentos mais frágeis daquela UTI, pois eu dizia: Senhor, como não serei curada? Com tantas mãos se levantando e tantos joelhos se dobrando por mim diante do teu altar, em meu favor. Glória a Deus, queridos, estou aqui hoje testemunhando tudo isso para vocês, graças à oração de muitas pessoas em meu favor, e Deus recebeu essas orações. Glória a Deus. Nós nos veremos no próximo vídeo e eu vou falar um pouquinho sobre o que nós plantamos ao longo da nossa vida e o que nós colhemos em momentos de sofrimento e lutas, que foi outra coisa que eu aprendi. Deus abençoe vocês.